Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro para mais um Nerd Fiction e hoje review do terceiro episódio de Star Trek Strange New Worlds, The Ghosts of Illyria. Muito bem, pessoal, voltamos para falar do episódio 3 de Strange New Worlds, que está com a nota de 8.2 do IMDb hoje, agora. Nesse momento dessa gravação. Tá? E, poxa, foi um episódio dos três, na minha opinião, o mais... Foi legal, teve bastante coisa, mas foi dos três, foi o que eu daria a nota um pouco menor só. Eu também achei, tá, que ele é um pouquinho mais fraco que os outros, não quer dizer que é ruim, Não. Tem seus momentos, mas também tem uns momentos que você fica meio assim, né? E é por isso que os outros dois são superiores, mas no geral é um bom episódio. Bem, se você tá aí, você já sabe que tem spoiler, né? Ah, sim. Então, eu vou ser honesto, sabe por quê? Agora você fala, mas já tá falando mal. Sabe por que eu achei esse episódio inferior? A resolução final. A resolução final para resolver o problema da infecção. Me lembrou os episódios, tá? De, sei lá, Viagem ao Fundo do Mar, Túnel do Tempo. Me lembrou o episódio de Perdidos no Espaço, onde Irving Allen dava uma resolução meio esquisita e muito rápida, você fica lembrando como é que foi mesmo que eles resolveram o problema, e a resolução acabou sendo em cima da luta, né, da número 1 com a Lanam, e ela passou a cura para Lanam, e aí eu fiquei, como? E aí eu achei a resolução meio xoxa, podia ter sido explorado de outra maneira, e eu não consigo ver como o sistema imunológico da número 1 afeta, né, na porrada o sistema imunológico da Lanam. Então eu achei, que resolução esquisita demais. Tudo bem, mas isso me incomodou um pouco. Eu acho que o problema de você ter sentido isso é que nós temos uma série, uma temporada, né, de 10 episódios. Diferentemente da época da série clássica, uma versão que uma temporada tinha 26 episódios, ou em Enterprise, que no pior das hipóteses 22 episódios, você só tem 10 episódios. E eles decidiram, diferentemente de outras séries, desenvolver todos os personagens. Bem, e não 3, 4. Ponto positivo. Desenvolver todos os personagens é legal. Eles usaram esse episódio para desenvolver. Vamos lá. Você sabe bastante coisa agora da número 1. Da número 1. Você sabe mais coisas da Lanam. Mais coisas da Lanam, que aparece pouco, mas o que aparece é importante para a história. Exato. Você conheceu a história da motivação do Mabenga. Da motivação do Mabenga, muito boa, muito bem bonito, muito bonito. Tinha bastante também de engenheiro nesse episódio. O engenheiro andoriano lá... Andoriano, aenariano, qualquer coisa assim. Exatamente. Ele é uma mistura aí. Ele é aenariano. É isso aí, difícil né? falar isso daí. Que ele é das regiões submersas de Andor. De Andória. Né? Exato. Então você teve esses 4. Ainda você teve a ação dividida entre nave e planeta. Sim, porque a história A e a história B. A história A e a história B, você tem lá o... E que é importante a história do Spock com o Pike. E principalmente para desenvolver a relação dos dois. Isso eu acho bacana. Tá ficando bom, né? Você viu que a relação deles no planeta foi muito bem feita, né? O Pike andando de um lado pro outro. Eu não consigo fazer nada, eu tô aqui, me sinto mal. Ele falou, andar para um lado pro outro vai resolver teu problema. Foi legal. E até personagens que tiveram pouquíssimo destaque nesse episódio tiveram momentos importantes, como por exemplo a enfermeira Chapel, a enfermeira Chapel, a Uhura, a Ortega. São personagens que tiveram participações pequenas, mas importantes. Né? Elas não só estavam lá para apertar um botão e falar sim, Michael. A Uhura foi como ela se tocou do escuro. A Ortega salva o cara e a gente descobre que coisa. A Chapel é que desenvolve o negócio quando uma Mabenga não podia mais. Então, não só somos lá só para apertar o botão e falar sim, capitão. Elas tiveram importantes, pequenas, importantes. Sim, isso que importa. Sempre foi assim em Jornada. E também é um episódio típico de Jornada. Vamos ser honestos. Esse episódio é um episódio típico. Lembra o Naked Time,
da série clássica, o Tempo Sim. de Loucura, onde todo mundo na nave está infectado lá por um vírus e tal, e todo mundo perde a razão, e a nave está quase entrando em órbita e se Tem desintegrando. outros, né? Miri, por exemplo, que também eles estão no planeta e E aí tem a infecção que é. vai pegar os mais velhos e Tivemos vai matar vários, os né? mais velhos. Tem vários, tem vários. Episódios. E se a gente for então para Deep Space Nine, Voyager, aí ferrou. O que tem de episódio de infecção em nave não é brincadeira. Bastante. Mas E acaba eu acho que tem um refletindo pouquinho de forte. política É, nisso. então, e acaba Tem um refletindo forte na atual pandemia, né? Na anterior. Sim, aqui. eles quiseram. Claramente eles quiseram fazer um paralelo com a situação pandêmica, mas apesar de eu não achar legal você fazer escrachado, eu acho que eles pegaram bem leve. Tá? Eles pegaram bem leve. Foi as palavras que eles usaram, como usaram a palavra lockdown, que faz ficar muito escrachado. Mas ainda teve esse paralelo. Aquela tá? tranca todo mundo nos seus aposentos e segura cada um na sua função em nave, né? Ok. A E número 1 fala sinceramente, você não sabe o que está acontecendo. É o faz procedimento sentido, lógico. É o procedimento, principalmente quando você está fechado dentro de um submarino, basicamente, seria o correto mesmo. Quem não foi infectado fica trancado aí, que não dá. Exato. É um procedimento, não tem como falar que não. Bem, E, seja olha, como for, vamos assim, tentar focar a história. vamos lá. Primeiro a número 1. Tá. Não, Você vamos quer começar o estrutura episódio? do Então vai. Mas só para falar, esse episódio tem uma estrutura muito mais próxima de Enterprise e Voyager, certo? Que é história A e história B, do que a série clássica. Porque a série clássica nunca era história A e história B. Tava tudo junto. Era o pessoal, ou a ação estava acontecendo na nave, e o pessoal que estava no planeta era um apoio da história, que nem, por exemplo, no Enemy With Me, que o pessoal o Sulu e o pessoal que estava morrendo de frio, eles eram um apoio para a história na nave do Kirk dividido, para piorar a decisão. Ou então o contrário. Você tem, por exemplo, no próprio Miri, tá tudo acontecendo no planeta. O pessoal que tá na nave tá lá só para mandar equipamento, para dar apoio. Sim, eles não podem interferir. Quem chora por Adonis, né? A ação tá acontecendo com o Apollo. O Spock só tá lá para mandar um tiro e destruir o negócio. Mas você tem a ação acontecendo na nave. Esse não. Os outros dois anteriores tiveram essa estrutura. O pessoal da nave tá para apoiar o pessoal em terra. Tiveram essa estrutura. Esse não. Agora, Esse em terra ficou sem comunicação. Em terra ficou sem comunicação, não tinha como um apoiar o outro. Então, existia a história A número 1, lidando com o vírus, e a história B, Spock e Pike precisam sobreviver aos fantasmas de Illyria. Então, é um negócio história A e história B, com um desenvolvimento que a gente já soube no primeiro episódio que existia uma relação entre a Nan e a Una, então está se desenvolvendo. A gente sabia que uma Benga voltou para a frota por algum motivo. Então, é muito mais próximo de Voyager, de Deep e de Enterprise do que da série clássica e da nova geração. Não, concordo. Vamos lá. Vamos lá. Introdução. A introdução do episódio estamos explorando uma colônia, precisamos descobrir o que vai acontecer. E na minha cabeça, aquela colônia lá parecia ser terrestre que apoiava... Aquilo é em Ontário. Oi? Aquilo foi gravado em Ontário, numa usina abandonada de Ontário. Ok, não estou nem falando da locação. Porque é Canadá, eles gravam no Canadá. Eu sei, mas eu estou falando que, tudo bem, parece que o pessoal era de Illyria, né? Que eles deram a entender que eles eram extraterrestres de Illyria e tal. Eu entendi que era uma colônia de humanos que negou a ideia que era proibida a eugenia, então eles estavam fora da federação. Foi o que me pareceu também. Mas o episódio são os fantasmas de Illyria, eles teoricamente devem ser de Illyria, ou ter pego tecnologia de lá, não sei. Ou realmente só eram de lá mesmo. A número 1 se refere como uma iliriana, certo? Só que não dessa colônia, de outra colônia. O problema é que nós já tivemos ilirianos em Star Trek antes e eles não parecem com seres humanos. Lembra Enterprise quando eles roubam o motor de dobra no episódio 19 da terceira temporada chamado Damn It? Sim, que é o episódio de sequência de Azat Prime, que eles levaram uma surra dos Indy e precisam consertar Precisam acertar a nave, precisam de um motor de dobra. Então aquela raça que eles entraram em contato, né, iliriana... Aliás, diferente o chefe dos ilirianos nesse episódio era interpretado por Casey Biggs, que, para quem não lembra, era o Damar de Star Trek, Deep Space Nine, mão direita de Gol Dukat. Gol Dukat, maravilhoso. E se você parar para pensar, iliriano existe em função da DC Fontana. A Dorothy Fontana criou um pocketbook, fez um dos pocketbooks,
e coloca essa raça. E na verdade ela até coloca que a número 1 era iliriana, entendeu? Mas... Primeiro, eu não acho que existe nenhuma relação entre a raça de Enterprise e a raça da número 1. Pessoalmente, para mim, a número 1 é uma humana geneticamente alterada e eu super respeito eles tomarem inspiração nas histórias, do mesmo jeito que o nome Una é uma inspiração de uma história de livro. Mas também. peraí, os caras vão falar mal, porque ela se declarou iliriana. A gente não pode dizer que ela é uma terrestre modificada. Para mim, ela é. O que eu tô falando, para mim, ela é. Agora... o que eu estou falando eu acho legal eles tomarem inspiração nos livros, no que a gente chama de canon beta. Canon alpha é o TV. que aparece na TV e no cinema, que é o real canon de Star Trek, como a gente já teve essa discussão quinquilhões de vezes com o nosso amigo já... Richard Arnold. Saudoso Richard Arnold, tá? A gente teve essa discussão, ele já falou o que é canon. Canon é o que aparece em tela. E isso é o quê? Tanto que existe o memória alfa, que só tem o que aparece em tela, e existe também o memória beta, que coloca os livros. Agora, os livros não dá, e os quadrinhos, não dá para considerar canon, porque eles são contraditórios. Eles são contraditórios entre eles, entre episódios, eles são um universo expandido do Star Trek. Então, eles são ótimos para isso. Inspiração. Não vem me falar que é canon, que não é. Aliás... A gente já colocou que essa série está fora do canon da série clássica, porque não tem como. Ó, de novo, declarando aos fãs de Star Trek, nós estamos considerando essa série fora do canon. Entendeu? Não é canon. Teve um comentário interessante no nosso vídeo anterior, que uma pessoa escreveu, esqueçam a série clássica. Olha, eu nunca vou esquecer a série Não, eu respondi, é como eu esquecer meu pai, esquecer meu avô. Quer dizer, você tem toda uma ancestralidade que cria um sistema e você fala, esquece ele. Não, foi ele quem criou, então a série clássica é a base, não tem como esquecer. Série clássica, assim, as lições morais da série clássica fizeram muito da pessoa que eu sou hoje. Eu nunca vou esquecer a série clássica, mas para assistir essa série, você acha que talvez fosse melhor nunca ter assistido a série clássica? Não, se você está assistindo essa série pela primeira vez, está perfeito, a série está boa, conteúdo legal, as discussões são boas. Eu entendo a ideia de não fica com a série clássica na cabeça e curte, porque se você fizer, não bate, não encaixa. Agora, outra coisa... A própria história da Lanã, certo? Lanã Noonien Singh, certo? Ela fala que ela é descendente do Khan. Ela fala que ela sofreu bullying no colégio por ser descendente do Khan. Todo mundo ali sabe quem é o Khan. Está na nave o Spock. Dali a 5 anos ele vai esquecer todo o conhecimento e ter trabalhado durante anos com a neta do Khan, que quando aparece o Khan, eles não sabem quem é. Entende o que eu quero dizer? Mas volta aí, né? Essa discussão dela sofrer bullying, né? Porque ela é descendente do Khan, a minha forma de ver foi a mais legal das discussões. Também gostei. Por quê? Porque ela coloca que ela não merece, né, receber bullying ou ser culpada por ancestralidade. Quer dizer, ela não tem culpa do que o avô dela fez e ela está recebendo a culpa agora. Ela não tem nada a ver com isso, não tem nenhuma relação a não ser ter sido descendente dele. Exatamente. Essa foi uma boa discussão. Sim, exatamente como a gente viu no episódio Pecados do Pai, da nova geração, que o Worf estava sendo julgado pelo crime de traição do Morg, o pai dele. E você e o Picard falam, nós acreditamos que uma pessoa não pode carregar a culpa pelos feitos dos seus ancestrais. E hoje em dia existe um pensamento idiótico de hoje em dia que se chama dívida histórica, que você tem que carregar a dívida dos seus ancestrais. Você não pode botar numa criança que acabou de chegar nesse planeta, peso na cabeça do cara. A culpa de todos, mesmo porque se você voltar para trás o suficiente, ninguém tem mãos limpas na história. Todo mundo matou, todo antepassado de alguém matou alguém. Tá? Exato. Todo antepassado de alguém fez merda. Ninguém estava livre de culpa aí. Todos os meus antepassados viviam no mato, zen com a natureza, nunca comeram carne, nunca mataram uma pessoa, nunca roubaram, nunca fizeram. Todos eles estavam fazendo Kumbaya, my lord. Cara, se você realmente acha isso, você tem sérios problemas. Seríssimos problemas. Chega de discutir esse tipo de coisa. Vamos voltar para o episódio. Mas foi bom porque levantou. Eu só entendo isso porque eles levantaram isso. Você não pode fazer bullying com uma criança pelos ancestrais delas. Mas ao mesmo tempo, né, eles mostraram que todo mundo na tripulação tem algo a esconder, né, da federação. Isso é um sintoma
dos dias de hoje. Por quê? Porque por mais que você queira falar que essa série é maravilhosa, eles ainda estão na era Kurtzman. E na era Kurtzman... Todo mundo tem culpa de alguma coisa. Porque temos que ter um Mystery Box. O Kurtzman é da escola J.J. Abrams. A escola J.J. Abrams todo o roteiro é baseado em Mystery Box. E os personagens também. Eu nunca gostei de boas desculpas para muitas mentiras, entendeu? Eu acho que não tem preço. Então. Boa parte deles não estão sendo honestos com a Frota Estelar. E na série clássica era exatamente o oposto. Você sempre considerava a Frota Estelar sendo honesta e quem estava fazendo algo errado era aquele que estava com algum problema nessa história e ele estava errado, não a frota. Sim, mas assim, a gente também viu diversas vezes na série clássica que o Kirk não gostava de burocratas, que não gostava, que ele e almirantes tinham problemas, tal, porque ele não gostava da mente. E o meu argumento não se sustenta em Deep Space Nine de jeito nenhum. Deep Space Nine tinha a ideia de ver um outro lado da frota e o mérito dela muito é isso, porque senão teria sido mais uma nova geração. Então, Deep Space Nine tem essa glória, vamos assim dizer, de ter discutido isso. Então, eu não vejo problema em você colocar. A Frota Estelar não é perfeita, mas eles ainda, no episódio passado, mostraram super respeito aos ideais da Frota Estelar. Sim. Todo mundo quer estar aqui. Então, não tem problema da gente explorar aqui. Realmente, Deep Space Nine falou várias vezes, essa visão que vocês têm sobre genética é preconceituosa. Deep falou sobre isso. Bem, eu mesmo sempre achei que com a tecnologia do século 23, do século 24, cara, você não explorar a biotecnologia, a engenharia genética, é burrice, né? Sim, porque você tem um universo a expandir aí, né? Você vê o feto, um problema genético e você não vai corrigir, não vai arrumar, porque genia é tecnologia. Proibido. Isso né? É estranho. Isso seria realmente idiótico para o futuro. Mas eles querem colocar o trauma que a humanidade tem das guerras eugênicas. Então isso era muito forte na série. E falaram da guerra eugênica 3, 4, 5 vezes durante o episódio. Que é para martelar na nossa cabeça. E pode ter certeza, pode não ser nessa temporada, mas que vai chegar Ogmans aí, quer dizer, né? Ogmans são os alterados, os superiores. Né? Vai chegar. Pode ter certeza que em algum momento a gente vai achar eles. Porque eles estão falando demais, dando muita dica. A gente viu até em Picard, o Adam Sung pegando o livrinho ali. Projeto Khan. Eles estão querendo direcionar para isso. E como a gente acha, porque eu acredito mesmo que o destino de Strange New Worlds é rebutar oficialmente a série clássica. Eventualmente veremos o Khan enfrentando o Kirk de novo. Tudo bem, vamos ver o que acontece. Agora, vamos lá, vai focando... Você gostaria de conhecer o outro Khan, o novo Khan? Porque o Ricardo Montalbán não dá mais, mas e o Benedict Cumberbatch? Você gostaria? O Cumberbatch, óbvio, eu gosto do ator. Sabe que eu acho que seria muito engraçado? Ele é muito caro, não vai fazer nunca mais o Khan. Se a gente tivesse no meio de uma entrevista com ele, todo mundo ia ficar falando de Doutor Estranho, a gente ia ser os dois únicos idiotas perguntando de Star Trek pra ele. Você voltaria a fazer o Khan? Me diz, o seu nome é John Harrison ou Khan? Agora, vamos lá, vamos dar uma focada nos personagens. Eu, vou ser honesto, adorei o upgrade para número 1, hein? Eu queria ter uma número 1, primeiro oficial do nível dela. Super força, né? E sistema imunológico de autocura. Resumindo, ela é quase um Wolverine lá nessa turma. Mas pelo que eu sei, quando a DC Fantana escreveu esses livros que falavam isso dela, era para explicar por que a número 1 no The Cage e, consequentemente, no The Manager, era tão inteligente, ela era tão lógica, ela era tão aquilo ali. Por quê? Porque ela era basicamente um vulcano. Por quê? Porque ela era uma superior. Uma superior, né? Com certeza. Mas vamos voltar para a estrutura do episódio, vai? Então, subimos na nave, o capitão não pode ficar, eles vão. Dá um problema que o chefe Kyle, que inexplicavelmente mudou de etnia, né? Basicamente, tá? O chefe Kyle, aliás, coitado do chefe Kyle, se você quiser falar que ele é o mesmo chefe Kyle da série clássica, aquilo é canon, o coitado tá preso no mesmo trabalho de teletransporte há 10 anos e ninguém
Ninguém promove o coitado. Ele mandou detinir. Ninguém promove o coitado. Mas tudo bem, vai, o chefe Se Caio tá você lá. quiser falar que é o mesmo cara, eu não acho. Não é a Eu mesma não acho pessoa. que é. E ó, não Não, vamos para, você esquecer. foge do assunto mais que tá. eu, tô querendo focar. Desculpa, gente, é tanto easter egg que eu tenho que mostrar pra vocês que a gente entende do que a gente tá falando. Não precisa. Que quando a gente não comenta, tem sempre um comentáriozinho. Vocês esqueceram do irmão do Não, Kirk. você quer esqueceram falar disso. de minúcia, quer falar de detalhe? Então vamos lá, já que você abriu. Barulhinho de teletransporte, você não pegou essa. Você pegou? Você que está assistindo aí, primeiro, muito obrigado, tá? Deixa o seu like, compartilha, comenta. E eu quero saber, você sacou, você ouviu o barulhinho de teletransporte? Eu quero saber se você consegue explicar essa. O que acontece é que os barulhos de teletransporte desde o primeiro episódio são os barulhos da série clássica. Tanto que o barulho do comunicador, o barulho dos phasers, são todos os barulhos da série clássica. Só que os barulhos no Decade eram diferentes. Sim, o barulho Eles não do eram- Decade era diferente. Então, e isso liga com o que eu estava entrando. Por quê? O chefe Kyle não consegue materializá-los, certo? E aí o engenheiro super genial tal dá um jeito, nossa, consegui. Que eu Na adorei verdade, esse engenheiro também. Tem um engenheiro bom lá, não, o hein? engenheiro é ótimo. Aí ele, na verdade, usou um sistema de apoio da enfermaria para transportar eles. E aí que tá a chave. Por quê? Porque o sistema de transporte da enfermaria não foi atualizado. E aí no final, quando a gente escuta o sistema de transporte da engenharia funcionando, é o barulho do Decade. Por quê? Porque não foi atualizado. Não, mas foi perfeito, você percebeu? Eles fizeram o tempo todo barulho de teletransporte, série clássica, série clássica, série clássica. E aí eles usam o barulho do Decade para mostrar não atualização. Pô, isso é um detalhe, Sim. meu, foi bonito pra caramba. E se você pegar toda a sonoplastia do episódio, é a sonoplastia da série clássica. Exatamente, Todas eu adoro as quando entra, né, o comandante na ponte. É. Eu adoro o Faz apito. faz os barulhinhos, os tricorders fazem barulho de tricorder, o phaser faz barulho de phaser, sabe? Tá E o perfeito. phaser, você viu o phaser? O phaser Eu teve vi. feixe. Ótimo, Phaser maravilhoso. tem feixe, né? então isso é legal. Sim, porque eles estão realmente baseados em tentar chegar o mais próximo visual possível da série clássica, mas ainda serem fiéis à Discovery, né? Então, parabéns, o departamento de arte está fantástico. Mas tudo bem, começamos o primeiro ato. O primeiro ato é Spock e Pike têm que achar abrigo enquanto estamos vivendo normalmente aqui na nave. Não, pera aí, eu adorei o Pike falando pro Spock. O que devemos fazer, Spock? Correr. Vamos correr, cara. E outra coisa na série clássica que usaram, a tempestade iônica. Sim. A tempestade iônica a gente vê na série clássica, a gente viu em Enterprise, mas é uma coisa que a gente mal vê depois. Mal se vê tempestades iônicas, que aí você fala, a ciência disso qual que é? A ciência disso é colocar na série clássica. Né? Então, tá chegando uma tempestade iônica, precisamos sair. Tempestade né? iônica, cara, bonito. E Ainda aí, dava pra ver pela janela da nave. A coisa super interessante dessa raça de Lilianos é que eles, em vez de terraformar o planeta que eles vão, eles se alienaformavam, né, o corpo deles para o planeta. Super inteligente. Eu achei inteligente muito, a jogada. Muito ficção É científica. ecologicamente correto, Sim, é ficção claro. científica total. Então, quer dizer, você modifica a sua estrutura corpórea para você se adaptar ao planeta, né? Isso é legal e é muito pelo que deve acontecer no futuro, no sentido de sistema imunológico. Porque qualquer planeta que a gente vai tentar colonizar ou visitar, nós temos problemas com o sistema imunológico, bactéria, vírus, seja lá que micro-organismo tiver, nos atacar, é muito complexo isso aí. Também gostei, achei bem interessante isso. Mas foi uma ideia boa. Aí a gente vê os indícios que o grupo de descida está com problemas de saúde, estão sendo atraídos pelo calor. Então a gente tem os primeiros indícios, esse é o primeiro ato. E mostra já número 1, dando Sim. uma burning, né, uma queimada, e já parece que se resolveu, né? E aí ela faz a cena William Shatner, né, de rasgar o uniforme. Falei, ó, meu, ficou legal, eles estão colocando legal no... Tem que rasgar o uniforme, né? Tem que mostrar que o uniforme da frota foi feito com material muito vagabundo, porque é só você virar que rasga. Ela rasgou legal, ele rasgou legal.
E eu acho que na continuidade dessa cena, o uniforme que ela tá depois que ela rasgou, tem um rasgo muito menor do que o que ela fez. Então eu quero testar. Eu não reparei. Então, eu quero assistir novamente essa cena, porque eu vou assistir de novo o episódio para ver esses detalhes aí. Vai, continua. Beleza, então chegamos no segundo ato. O Spock e o Pike descobrem que tem coisa errada no planeta, os fantasminhas, e enquanto isso a nave está lutando contra a infecção e a galera tá ficando louca. Né? Exato. Aí naked time, todo mundo maluquinho. Tá todo mundo passando por seus problemas para finalmente chegar no terceiro ato. Mas aí eu falo, eu estava ficando nervoso com o episódio. Por quê? Porque eu odeio o plot de a gente tem as respostas de a gente sentar e conversar, mas tem alguém guardando informação. Eu nunca gostei desse plot. Mas depois eles me dão um motivo no terceiro ato. Ela estava guardando o segredo, ela não podia trazer. Está falando da número 1, falando. Guardando o segredo, porque ela não podia se. Exato. Porque ela falou, não, eu não fiquei doente, mas a gente viu. Então eu fico bravo com isso. Porque normalmente é um motivo idiota. Normalmente é um motivo muito idiota. Dessa vez não, dessa vez eles deram um episódio, um motivo canônico, explorado já anteriormente pelo Bashir. Sim. Né? Sim, o Bashir também enganou a Frota Estelar sempre, e 100 anos no futuro. 100 anos no futuro, muito mais tecnológico, e enganou. Então, se o Bashir conseguiu, a número 1 também conseguiu enganar a Frota Estelar. Por isso que a gente consegue engolir esse tipo de coisa. Gataca, né? Gataca, né? Então, aí chegamos, né, até chegar no terceiro ato, quando a Lanan descobre, né, que a número 1 é geneticamente alterada, ela vai, né, para basicamente destruir a nave, e a número 1 tem que impedi-la, e disso sai a cura. Enquanto isso, no planeta, o Spock e o Pike percebem que aqueles fantasmas estavam lá para salvar a vida deles. Exatamente, né? foi bem legal a cena até. Qual a probabilidade dessa porta aguentar a porrada desses caras ali? Acho que nenhuma. Nenhuma. E aí os caras salvam eles. Foi legal essa ideia. Legal. Foi legal. Né? Foi legal. Todo alienígena estranho que você vê que tá querendo te matar, né? Vamos aprender a confiar um pouquinho também. Foi muito legal. Ao mesmo tempo, já estamos no momento que ela vai na sala de teletransporte. Já passamos por isso, Então, mas esse momento é muito bom. É muito legal. Muito bom porque existe uma regra que é show, don't tell, que é mostre, não fale. Exato. Ela poderia simplesmente ter falado, não, eu sou geneticamente alterado. Não, eles colocaram aquela cena para mostrar ela carregando ele, como se fosse de veja papel. bem, né? O cara estava trazendo uma parte do núcleo do planeta com mais de 10 mil graus Celsius, ia queimar a nave, aquela região, ia se matar. Se saísse do campo do teletransporte, explodia a nave a na nave hora. inteira, na né? hora. E aí ela consegue, na porrada, apagar o cara, que já seria estranho, né? Que a gente já fica ligado, fala, pô, coisa esquisita. E aí depois que ela consegue reverter o teletransporte, ela bota o cara nas costas e sai andando. E como eles dão muito close nessa, você fala... Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Então, você mostra, você dá a entender a mesma coisa quando o engenheiro entra na enfermaria e fica muito interessado no teletransporte, o médico não quer deixar ele mexer. Outra coisa, você está dando as sementes e não simplesmente no final a pessoa chegar e falar, não, isso aconteceu por causa disso, por causa do... Não, você mostra. Não, você mesmo mostra. as discussões, né? Eles estão o tempo todo jogando e deixando em aberto, eles não estão concluindo nada. Isso eu acho importante. Aí a gente tem, as duas discussões finais são interessantes, né? Para fechar, que a gente já está chegando em meia hora. As duas discussões finais são interessantes. Primeira discussão, ela, agora que a tripulação sabe que não tem como esconder, ela chega pro Pike e fala, eu sabia o que eu fiz de errado, eu sei o que eu fiz de errado, estou aqui para dar baixa no coisa. Ela não veio começar a chegar para ele e falar, a sociedade é injusta comigo, me salve, entenda meu lado, preciso de terapia. Tô errada, fui desonesta e tô dando baixa. Tô dando baixa e tal, e ele não aceita, ele fala, não, você... tá aqui e tal, isso, aquilo, outro, legal. Primeira discussão muito boa. Ele encobriu, né? Na ele boa. Encobriu ela. Mas cada um salva o seu lado, Mas né? você não acha que é algo que o Kirk também faria? Eu faria, também faria. Falar, pô, para, não tem, isso pouco importa que você... Talvez o Picard não. Talvez o Picard não, mas a gente faria. Aí a gente tem uma outra interessante que aí, depois dessa discussão, ela vai falar com o Dr. Mabenga. E aí que a gente descobre que tem uma filha guardada no buffer do teletransporte,
que na hora veio na minha cabeça o Scott guardado Sim, no Relics. Eu lembrei na hora Scott. do Relics, do episódio Relics da nova geração, do Spock ficar mais de 80 anos preso no o buff. Scott. Mas Spock, aí então... Falei o quê? Spock? Você falou Spock. Desculpa. Mas a questão é que eu fiquei pensando, mas como ele faz para não degradar o sinal? Simples. Ele tira ela do teletransporte de noite. Mas ó, não teria sido mais fácil congelar ela criogenicamente? Criogenicamente, talvez. Mas tá. o lado emocional eu posso vê-la a Sim, qualquer ele pode- momento. ele pode contar história Você vai pra ser ela. pai, você vai ver, que você vai poder ver a pessoa a qualquer momento, é melhor do que congelar. Impressionante, vocês adoram falar isso. Eu não falo pra ninguém, vocês ficam falando pros outros. Mas de qualquer Mas assim, maneira... a desculpa do Mabenga foi hiper mega aceitável, E né? ela não, é claro, pelos seus filhos você dá um rim, né? Mas ela, que acabou de ter o capitão falando não, o mais importante é você, fez o mesmo, né? Fez o mesmo. Fez o mesmo, Foi a fez mesma o mesmo. cena com outra motivação. Eu vou providenciar para ter um sistema de unidade de força separado para esse transporte para você colocar. E aí você dá uma motivação para uma benga estar lá. Ele está lá para achar uma cura no espaço. Que é basicamente a motivação da Chapel estar na nave, né? Procurar o noivo dela, que ainda não foi explorado, né? Mas... Agora vem cá, falaram mal da federação no ponto. A federação é preconceituosa, né? Sim. Preconceituosa contra os alterados geneticamente, Sim. contra a raça da Iliriana, Ilirianos. que seria a número 1, que é alterado Que, aliás, geneticamente. ela é de outra colônia, não daquela, para Exato. deixar claro para as pessoas. Tecnicamente, a brincadeira foi falar, a federação é xenofóbica? Não é xenofobia, porque os alterados são humanos. Então não é xenofobia, eles são os mutantes do X-Men, entendeu? Essa é a coisa, mas o problema é que vem de um trauma. Supostamente as guerras Da eugênicas Terceira Guerra, né? dariam motivo para a Terceira Guerra Mundial, que supostamente matou 600 milhões de pessoas e quase destruiu a Terra. Bem, resumindo, todas as críticas são válidas, né? Sim, é uma coisa que São vale. aceitáveis, né? E o questionamento dela, da número 1 no final, eles me aceitam porque eu sou útil ou não? Ou eles me Se eu aceitariam? não fosse, né? Se eu fosse do outro lado, se eu fosse do mal, eles me Vamos falar a aceitariam? verdade. Eu sabia, porque, né? Várias pessoas viram os 5 primeiros episódios da imprensa e fizeram alguns reviews. E eu sabia que ia ter um momento que uma personagem ia revelar um segredo e outra personagem ia ficar brava, né? Porque ia ter preconceito com esse segredo. E na hora que veio isso na minha cabeça, eu falei, alguém vai sair do armário, vai ter preconceito, vai ter essa discussão. É basicamente isso que aconteceu, só que ninguém saiu do armário, porque no futuro dos Jornada das Estrelas, a sexualidade é uma coisa aceita. Exato. Eles fizeram essa história com outra coisa que existe já no canon. Então, eu achei que essa analogia ficou boa. Eu tava com medo deles fazerem besteira, não, eles fizeram direito. Não, a analogia foi boa. Eu acho assim, que se a gente parar para pensar, né, que... Bem, voltando no diário de bordo dela. Tá. Ela fala, né, conta o diário de bordo e depois ela fala apagar o diário de bordo. No melhor estilo Cisco? Lembrou In the Pale Moonlight, The Pale ele faz Moonlight, isso, né? Isso? In the Pale Moonlight, ele faz o diário de bordo, porque ele fez uma puta sacanagem. Aí no final ele fala assim, apagar o diário de bordo, e no final ele ainda fala, eu posso conviver com isso. Por causa que se você for pegar, foi aquilo que o Garak fala pra ele nesse episódio. Eu consegui trazer os Romulanos pra guerra, vamos salvar milhões de pessoas, tudo que custou foi a honra de um capitão da Frota Estelar. E ele, eu consigo viver com isso. Ela salvou a nave inteira por causa do segredo dela. Eu consigo viver Sabe com o isso. que me agrada Em em The Strange New Worlds? Tem tracker escrevendo o roteiro. Provavelmente. Os caras manjam pra caramba. Tem muita citação bacana em tudo isso. A quantidade de episódios que a gente citou só nessa discussão. A gente citou muito episódio. E de novo, eu posso não ter curtido o lado tipo, vamos falar mal da Frota Estelar, que acho a queridinha minha. Mas ao mesmo tempo, tudo tem justificativa efetiva. Sim, tudo o tem uma roteiro justificativa. conseguiu fazer uma crítica sem encher o saco. Exato, sem ser piega, sem ser pedante. Sem ser pedante, sabe? Não é a Raf falando, sabe?
saia daqui com o seu privilégio. Não, Não, a não é regra o tá aqui, pe- eu sabia. Não é o sabe? pessoal de Discovery falando, estamos há 1000 anos no futuro e não tenho que dar satisfação para É, ninguém da frota. Você tá louco? É molecada mimada. Agora, olha o Mabenga, olha o nível do cara. Ele chega para número 1 e fala, eu criei o problema, eu vou resolver o problema. Sabe o que ele falou? Eu vou matar minha filha, ou vou tirar minha filha do teletransporte para resolver o problema. Cara, não é um moleque que fala, eu tô certo, não sei o quê. Não, eu tô errado e vou assumir. Isso é coisa de adulto. Era um adulto. Ali tínhamos um adulto assumindo os erros e pronto para as consequências. E não um adolescente, um millennium chorando que o mundo todo é contra mim e eu tenho todas as respostas. Não, é o contrário. Eu fiz errado, eu sabia que fiz errado, eu me justifico, mas eu tô pronto para assumir as consequências. Resumindo, você vê que pai que foi adulto, você vê que a número 1 foi adulta, todos assumiram, o Mabenga foi adulto. Quer dizer, querendo ou não, foi legal. Os que defendem o canon estão falando, é por isso que ele é comandante aqui e na série clássica ele nem chefe médico porque a hora que a frota descobrir, e a mesma lógica pode ser usada porque o Kirk é o capitão da Enterprise na série clássica. E não o pai. E não a número 1, né? Porque também seria o normal. O capitão sai, o primeiro oficial vira o capitão. É o esperado. Mas Por que mesmo assim, ela não é a o pai capitã? que também poderia não estar se não sofresse o acidente, porque foi afastado, porque ele escondeu as coisas. Ele já era Comodoro, vai saber, ele sai da nave, né? Ele sai da nave, a gente não sabe por quê. Pode ser as justificativas para uma futura vinda do Kirk, a futura vinda do McCoy, pode ser. Tá aí as justificativas do por que essas pessoas, por que o capitão, a primeira oficial, o chefe de médico, que são tão importantes, saíram e só ficou o Spock e a Uhura. Por que essas pessoas foram embora e só ficou aquelas? Porque tecnicamente eles não eram cúmplices. Porque elas estão encobrindo uma bunda da outra, mas o Spock não sabe nada. Nem o Spock nem a Uhura também tá na dela. A Uhura é cadete, ela mal sabe onde ela tá. É isso. Bem, eu acho que tá bom demais, né? Deu uma bela discussão, falamos bastante coisa e gostaria de ouvir de você, se você curtiu nossa discussão, se você quer direcionar nossa discussão de alguma maneira, faça alguma pergunta, deixe o seu comentário, nós vamos adorar lê-los e nós lemos todos os comentários, tá? Eu agradeço. Gente, semana passada o canal chegou a 1000 vídeos. E nós estamos crescendo, passamos 7.500 inscritos com a ajuda de vocês. Então, gente, curte, compartilha, comenta, fala com a gente, ajuda a aparecer, porque é isso que a gente quer. A gente quer poder chegar em mais pessoas e trazer mais pessoas para o Fandom Tracker. Ajuda a gente. É isso aí, contamos com vocês. Próximo episódio. Tchau, tchau. Falou, galera.